Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nessa quarta-feira, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. No dia de hoje, nós queremos falar acerca do livro do profeta Miqueias. Estamos na última sessão de livros do Antigo Testamento, a saber, a sessão denominada Profetas Menores. As informações que ora vou transmitir para vocês são informações que, por mais que possam ser básicas e sucintas, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que serão de grande valia para quando você ler ou estudar este livro em apreço. Então, sem mais delongas, eu peço por você, por gentileza, que você me acompanhe na leitura do nosso material teológico e também estaremos tecendo comentários para o nosso melhor entendimento. Amém? Então vamos lá? Livro do profeta Miqueias. Autor Miqueias, natural de Morosete, nas proximidades de Gate, cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, tá? Então, perto, próximo a Jerusalém, 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, tá? O autor, Miqueias, era natural. Destinatários, o povo de Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Então, Miqueias ele profetizou tanto para o reino do norte, cuja capital era Samaria, como para o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Data de inscrição do livro, provavelmente durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, entre os anos 742 a 687 antes de Cristo. Amém? Propósito pelo qual foi escrito o livro: prevenir o povo de Deus de que o juízo está próximo e oferecer perdão a todos aqueles que se arrependerem. Veja que essa temática, ela vai se repetindo, certo? Ao longo dos livros dos profetas menores. Nós sabemos que os últimos 3 livros, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 3 últimos profetas, esses 3 últimos livros, eles foram escritos pós o exílio, pós-exílio, certo? Tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. Porém, os demais nós sabemos que sua maioria foram escritos antes do exílio, né? Os profetas que profetizaram para o Reino do Norte, então esses livros foram escritos antes de Samaria cair em 722 a.C., e aqueles que foram escritos endereçados para o Reino do Sul foram escritos antes de Jerusalém, Judá cair no ano 586 antes de Cristo, certo? Pois bem, agora o panorama, ou seja, o contexto histórico da época. A situação política está descrita no segundo livro dos Reis, capítulo 15 até o capítulo 20, tá? E no segundo livro de Crônicas, entre os capítulos 26 e capítulo 30. Então a situação política que Miqueias vai abordar aqui está descrita nesses livros, nestes capítulos. Miqueias era contemporâneo do profeta Isaías e do profeta Oséias. O versículo-chave no livro do profeta Miqueias está no capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Tá? Pessoas-chave em Miqueias: o povo de Samaria e o povo de Jerusalém. Ele foi um dos poucos profetas, Miqueias, que profetizou tanto para o povo do Reino do Norte, Israel, como para o povo do Reino do Sul, Judá. Lugares-chave em Miqueias: Samaria, Jerusalém e Belém. Características particulares. Esse é um belo exemplo da poesia clássica hebraica. Existem 3 partes e cada uma delas começa com ouve ou
Prestai atenção, tá? E termina com uma promessa, tá bom, meus irmãos? Agora nós vamos passar para vocês aqui o esboço do livro, como o livro se divide, tá? Basicamente o livro do profeta Miqueias se divide em 3 partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13, a temática é o julgamento das capitais, tá? Samaria, capital do Reino do Norte, Jerusalém, capital do Reino do Sul. Do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 15, a temática é o julgamento dos líderes. Então, essa é a segunda parte do livro do profeta Miqueias. E a terceira e última parte do livro do profeta Miqueias vai do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 20, e diz, a temática é o julgamento do povo, tá? Então veja que Deus vai tratar aqui, né, de forma bastante ampla. Na primeira parte, o julgamento das capitais, na segunda parte, o julgamento dos líderes, e na terceira parte, o julgamento do povo, tá? Afinal de contas, de forma geral, a maioria dos cidadãos, sejam eles nobres, líderes, governadores, reis ou povo, certo? A plebe, como se costumava dizer, todos estavam desviados da presença do Senhor, praticando a prostituição espiritual, o padrão moral estava cada vez mais enderrocada, em decadência, certo? A idolatria era algo infelizmente comum naqueles dias, por isso Deus então levantou homens como o profeta Miqueias para profetizar, para ministrar a palavra do Senhor ao povo que Deus iria tratar. Miqueias enfatizou a necessidade de terem justiça e paz. Como um verdadeiro advogado, apresentou a causa que Deus tinha contra Israel, Judá, seus líderes e seu povo. Ao longo desse livro, encontramos profecias a respeito de Jesus, o Messias, o qual reunirá o povo em uma única nação. Ele será seu rei e governante e agirá com misericórdia para com todos eles. Miqueias deixa bem claro que Deus odeia a maldade, a idolatria, a injustiça e os rituais vazios. E esse ódio permanece até hoje. Mas ele está totalmente disposto a perdoar os pecados daqueles que se arrependem. Então, basicamente, né, como eu vinha comentando no princípio do vídeo, né, meus irmãos, os livros da maioria dos profetas menores aqui, eles profetizaram antes do exílio, tá? No caso do Reino do Norte, a queda do Reino do Norte se deu em 722 a.C. pela Assíria, e a queda do Reino do Sul, certo? Judá, se deu no ano 586 a.C. Através da mão forte da Babilônia, certo? Então, os servos do Senhor, os profetas, eles profetizavam, eles conclamavam o povo ao arrependimento. Porque de forma geral, salvo algumas exceções, o povo havia se corrompido, sobretudo a sua fé, sobretudo os seus padrões morais, o seu caráter, tudo estava em decadência. Deus, como a Bíblia nos ensina, melhor dizendo, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina, ele odeia, ele reprova 100% o pecado. Então Miqueias, como seus demais contemporâneos, como por exemplo o profeta Isaías, o profeta Oséias, ele profetizou que Deus traria o juízo sobre o Reino do Norte e sobre o Reino do Sul, especificamente falando de Miqueias. Mas o livro do profeta Miqueias, ele não aborda somente o juízo de Deus sobre o Reino do Norte e sobre o Reino do Sul. Miqueias também vai profetizar acerca do Messias. O Messias, o Cristo que viria e seria o Salvador do mundo, através da linha judaica, certo? Da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus nasceria de Israel. Jesus, segundo a carne, ele seria um judeu e ele seria o Salvador do mundo. Então, o livro do profeta Miqueias fala sim acerca de juízo,
mas ele também fala acerca de esperança, ele também fala acerca de uma promessa que se cumpriu há mais ou menos 2000 anos atrás. Jesus veio, certo? Viveu entre nós, pregou o reino de Deus sobre a face da terra. Ele padeceu, sofreu, foi crucificado na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus Pai. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que se arrepender de seus pecados, aceitar, receber, crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, crer no Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida, será salvo. Esta é a mensagem máxima da Bíblia Sagrada. Esta é a mensagem central da Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? O meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe você e a sua família de uma forma extraordinária nesta quarta-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.